Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui da Reino for You. E nessa noite, Deus vai falar coisas poderosas, maravilhosas, mas antes de eu começar a falar, eu vou já te pedir para começar a compartilhar. Porque tem muita coisa aqui que Deus vai falar e é muito importante que mais e mais pessoas recebam daquilo que o Espírito Santo vai fluir aqui nessa noite, certo? Então, enquanto a gente vai esperando o pessoal entrar, eu vou estar dando alguns avisos aqui, beleza? Então, as nossas lives, né, a gente faz aí toda semana, toda segunda às 20 horas. Às terças-feiras, às 20 horas, a gente também tem sala de oração, tá? A gente é maravilhoso, é poderoso. Se você quiser participar, o que você vai fazer? Você entra lá no link da na nossa bio, tem um link lá, você clica, você vai cair dentro de um grupo de WhatsApp e dentro desse grupo você vai ser direcionado para poder participar dessa sala de oração online que é maravilhosa. Toda semana testemunhos assim muito poderosos mesmo, certo? Então assim, você que está no YouTube também, não deixa de seguir aí o nosso canal, ative aí as notificações para sempre você estar conectado daquilo que a gente está postando, não deixa de assistir também os nossos podcasts, Café com Eles, Café com Elas. Gente, tem cada bate-papo assim maravilhoso, que é muito edificante mesmo, tá? Então, se você nunca viu um episódio, não perca tempo, já vai aí, bota aí na sua playlist para você começar a assistir, porque é muito lindo, é muito legal mesmo, certo? E também, para você que quer se aprofundar mais, para você que quer receber mais de Deus, a gente também tem mentorias, se chama Mentoria Chaves do Reino. Também lá no link da nossa bio, você tem todas as informações como faz para participar dessa mentoria. Gente, é poderoso, são vidas sendo transformadas, é Deus agindo poderosamente. Amém? Então vamos lá, se você está no YouTube também, compartilha, tá? Porque eu tenho certeza que Deus vai falar muitas coisas. Então o nosso tema hoje é os inimigos silenciosos do casamento. Amém? Então se você não é casado, não tem problema, você continua aí, porque eu tenho certeza que o que a gente vai falar aqui também vai servir para você, né? Se você ainda pretende casar, né? Deus vai falar com você e você já vai pegar aqui, ó, um know-how aí para você entrar no seu relacionamento sem lidar com esses inimigos, sabendo já combater, tá? Então, assim, vamos lá. Gênesis, tá? Quando Deus ele cria Adão, né? Deus cria Adão, primeiro ele vai lá e cria a terra. Ali em Gênesis 2, primeiro ele criou toda a terra e o último que ele criou foi Adão. E ele pegou e botou o Adão num jardim, né? O jardim dentro do Éden. Então era um jardim maravilhoso, que tinha tudo, estava tudo provido ali para Adão. Adão não tinha necessidade de nada. Só que Adão olhava, via ali os pares, os animais com os seus pares, e ele mesmo não tinha ninguém. Ele era só. Então, terrível coisa é ficar sozinho, é a solidão. E Deus olha para Adão e fala assim, ó, acompanha aí comigo. Se você não está com a Bíblia, aproveita para pegar a sua Bíblia, porque quando a gente lê, não só ouve, que a gente lê, tem um estímulo visual, a gente fala em voz alta, aquilo ali é mais fácil para a gente memorizar. Então é sempre importante que você esteja lendo também, acompanhando a sua Bíblia, grifando. Disse assim, ó, Gênesis 2:18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Então, a partir daí, Deus observa que Adão estava vivendo sozinho, viu que não era bom, né? A primeira coisa que Deus percebe que não é bom, porque até então tudo estava bom, né? E quando ele criou o homem era muito bom, mas ele olha para Adão e percebe que Adão estava sozinho, que ele precisava de alguém, né? Então, e dali começa, né? Deus cria a Eva, né? Tira a Eva de dentro de Adão, que ela já estava lá dentro, e eles começam, né, a se relacionar como homem e mulher. Então, o que é importante a gente começar a falar, né? O casamento, ele é uma base totalmente de Deus, né? Dali se forma a família, dali se formam filhos para que as gerações elas venham se perpetuar.
né? Então, infelizmente, hoje em dia, o conceito de casamento, a estrutura do casamento, marido e mulher, debaixo de uma aliança, debaixo de um pacto abençoado por Deus, infelizmente está sendo muito deturpado, né? Mas não é assim como Deus fez no princípio, né? Tem até um momento lá que Jesus fala, né, lá no Novo Testamento, que ele fala para os discípulos, né? No princípio não era assim, quando eles questionam a Deus a respeito, que eles questionam Jesus a respeito do divórcio. E aí Jesus fala, como era no princípio? Né? Então, no princípio, Deus criou Adão e Eva, né? E ele fala assim, deixará pai e mãe, né? E viverão juntos em uma só carne. Tá? Então, a aliança do casamento, ela é uma aliança abençoada por Deus, então ele tem que estar debaixo, né, dessa bênção de Deus para que seja abençoado. Então, se você tem um relacionamento que está fora dessa aliança, que não está dentro da aliança de Deus, né, isso se chama adultério, né, ou fornicação, e isso é pecado, né? A Bíblia é muito clara a respeito disso. Então, o casamento, quando é abençoado por Deus, é uma bênção, tá? E tudo que é bom e tudo que é muito bom, nós temos o adversário das nossas almas, que é o diabo, que tenta estragar isso o tempo inteiro. E é claro que, quando nós casamos, a gente não casa apenas com um indivíduo, né? A gente pensa, se eu conheço a pessoa, vamos supor, você conheceu o Joãozinho, você acha que vai casar com o Joãozinho e que você não quer nem conhecer a família dele, mas não se engane, você vai casar com o Joãozinho, você vai trazer todo o sistema familiar do Joãozinho também para a sua vida. Assim como o Joãozinho, quando casar com você, ele também não está casando apenas com você, ele está casando também com a sua família, né? Assim é o casamento, não é só uma parte, a gente se casa com um todo, né? Até porque assim, a gente carrega muitas coisas da nossa geração, dos nossos antecedentes, dos nossos pais, dos nossos avós, então a gente traz muita coisa. Então, quando a gente casa, são dois sistemas familiares se juntando. E aí sim é que começa o grande desafio, né? E aí que a gente tem que ficar muito atento, que é onde o diabo, o nosso adversário, tenta destruir essa aliança. Ainda mais hoje em dia, que as pessoas elas não querem casar, elas preferem morar juntas. Se der certo, a gente casa, né? As pessoas têm um medo muito grande de assinar um papel. Mas, gente, eu te falo diante de Deus, isso é bênção para a sua vida. E quando você não entra debaixo desse acordo, você fica totalmente desprotegido no mundo espiritual, certo? Então, comenta aí para mim, eu quero saber a sua opinião, o que você acha sobre isso? O que você pensa sobre o casamento? Bom, eu listei aqui alguns problemas, os maiores problemas que acontecem, que destroem o casamento. O nosso tema fala de inimigos silenciosos. O que são inimigos silenciosos? Aquilo que acontece, que vem no seu dia a dia, que você não está percebendo. E quando você se dá conta, o seu casamento pode ser destruído porque você não estava atento. Então, eu vou citar algumas coisas e, é claro, né, eu vou te ajudar, eu vou te dar chaves para você não cair nessa cilada, né, para você não deixar o inimigo te roubar, né, e te estar desprotegido fora da aliança do casamento. Então, eu fiz uma pesquisa, tá? O primeiro problema, tá, que acontece nos relacionamentos, tá? 65 a 70% dos problemas do relacionamento, acredite você ou não, eu vou dar uma chance para você escrever aí, que eu quero saber o que você acha que é. Você acha que é o quê? Infidelidade? Falta de dinheiro? O que você acha que é a causa maior problema dos relacionamentos? Escreve para mim que eu quero saber. Então vamos lá. 70% dos casamentos entram no problema de falta de comunicação eficaz. Gente, isso é muito forte. É muito forte. Eu já vi muitos casamentos com problema nisso, né? Então, a gente tem que ligar um alerta muito grande. A comunicação do marido e da mulher, ela tem que ser eficaz, porque é na falta de comunicação que o inimigo entra e o que o inimigo começa a agir e começa a colocar coisa na mente, coisa no coração, começa a haver um afastamento, um esfriamento, comunicação deturpada, um fala uma coisa, o outro pensa outra coisa, e aí começam os grandes conflitos. Então, os grandes conflitos do casamento começam por uma falta de comunicação eficaz.
tá? O segundo problema, tá? Dentro do casamento, eu não vou falar todos, eu só vou citar alguns, os que mais chamam a atenção aí, a maior porcentagem, são expectativas irreais. Então, por exemplo, a pessoa casa com uma outra pessoa, ela tem uma expectativa e durante o casamento, passam 2 anos de casamento, ela fala, não era bem isso que eu imaginava que seria o casamento. E aí ela começa a se frustrar. Isso acontece muito. Isso é de 50% a 55% dos casamentos caem no problema de uma expectativa irreal. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender a realidade. Quem é aquela pessoa, né, que eu estou me casando? Né? Como que é a família dela? A gente tem que olhar para a família. A gente tem que saber a história dela, pai, mãe, como que foi ela como criança, né? Como que ela se comportou, como é o relacionamento dele, né? Se no caso uma mulher para um homem, o relacionamento dele com a mãe, com o pai, né? Então, com os avós. Então, isso tudo tem que ser observado para você entender quem é essa pessoa que você está casando. Né? Então, quando você cria uma expectativa que você vai casar com um príncipe encantado, aí você arrumou um grande problema na sua vida. Porque, eu vou te falar um segredo aqui, entre nós, não existe. Não existe o príncipe encantado. Só lá nas telinhas da televisão. Só lá no cinema. Tá? Então, fora do cinema, o príncipe não existe. Então, cai aqui para a realidade, né, que todos nós temos nossas limitações e o seu príncipe, ele pode ser lindo, maravilhoso, mas ele também vai ter as limitações dele e tudo bem por isso, porque você também tem a sua. Então, é necessário que a gente entenda quem é essa pessoa e trabalhe dentro da realidade. É claro que cada um a gente tem que melhorar, né? Com a vida, com o aprendizado de Deus, com o Espírito Santo. Ele vai nos ensinando e a gente vai se moldando para a gente se tornar pessoas melhores, né? Mas a gente tem que entender quem nós somos, porque às vezes a pessoa vai esperar algo que não vai ser alcançado. Então ela vai viver frustrada, né? Então é necessário que você respeite a pessoa, que você entenda as limitações dela e, é claro, incentive para que ela melhore. Todo mundo também pode melhorar, né? O casamento, na verdade, eu falo que ele é um laboratório, tá? Um laboratório que a gente está ali o tempo inteiro nos treinando, tentando melhorar, errando, acertando, mas o tempo inteiro buscando melhorar para agradar o nosso cônjuge, para poder ser feliz dentro do casamento, porque difícil deve ser você viver num relacionamento que você é infeliz. Isso é muito difícil, né? Então, porque para Deus, o casamento é uma aliança eterna, né? Até que a morte os separe. Então, e a gente, quando a gente escolhe um cônjuge, normalmente a gente está ali na flor da idade, os seus 20 e poucos anos, né? A maioria das pessoas, então ela não tem muita noção, ela casa ali na paixão, né? Então ela não observa muitas coisas, né? Não conhece muito bem, não tem muita experiência da vida, e quando ela vê, ela casou com alguém que tem muitos problemas emocionais, né? E ela tem que saber lidar com isso, né? Mas é assim mesmo, né? Você escolheu, porque nós é que escolhemos, e Deus vai te capacitar para poder se santificar, né, para o seu cônjuge, e seu cônjuge também. Um santifica o outro, assim diz a palavra. Então, dos terceiros problemas que a gente tem no casamento são problemas financeiros, né? O problema financeiro, ele influencia muito sim nos casamentos, principalmente quando eles não estão alinhados, né? Os cônjuges não estão alinhados nos planos, nos propósitos. Um não sabe quanto que o outro ganha, um gasta mais, o outro não gasta nada, né? Então, assim, um gasta o dinheiro do outro todo, né? Não tem descontrole. Então, isso é um grande problema. Quando não existe um planejamento em comum acordo, né? Então, esse casamento pode ter grandes problemas, tá? Outro ponto aqui que tem dentro dos problemas de casamento é a falta de tempo junto, né? Tempo de qualidade. Hoje em dia, né, as pessoas elas estão com as vidas tão corridas, mas tão corridas, que elas se esquecem, né, de que a vida não é só trabalhar, não é só estudar, não é só cuidar de filho, né? Deus ele fez o mundo em 6 dias, o 7º para descansar, e muita gente esquece disso,
né? Então, assim, o desfrute, quando a gente lê ali o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares, né? Então era um desfrute, né? E a palavra de Deus diz para a gente se esforçar para entrar no descanso, né? Então, hoje em dia, a gente precisa muito desse esforço para descansar, né? No descanso do Senhor, né? Então, faz parte você ter esse tempo com família, ter esse tempo com seu cônjuge, para poder desfrutar da presença dele, da comunhão, né? De estar junto. Então, isso é extremamente importante. E essa falta de tempo, ela vai, como eu já falei antes, ela vai distanciando um do outro, né? Vai criando ali um esfriamento do relacionamento. Falta de intimidade também, né? É uma outra consequência, porque às vezes as pessoas trabalham tanto, e isso é um problema que acontece muito quando nasce um filho, né? Nasceu um filho, o casal, principalmente quando é o primeiro filho, né? Cai aquele bebezinho tão pequenininho, mas que dá muito trabalho para cuidar, principalmente para a mãe. A mãe acaba se voltando toda para o filho, esquece de ter um marido, e o casamento no primeiro ano fica realmente muito abalado. Isso é normal, mas é importante entender que depois de um tempo é necessário voltar cada um para os seus lugares, né? Então isso é muito importante, porque senão, quanto mais espaço se dá da falta de intimidade, da falta de relacionamento, da falta de relacionamento sexual, o inimigo ele vai entrando nessas brechas, tá? Cada vez mais entrando. Então o teu casamento pode ir à ruína por causa de coisas tão pequenas. Então olha só, tudo isso que eu falei aqui, gente, qualquer um que está casado já passou por isso. Eu não estou falando nenhuma novidade, tá? Então você vê como que a coisa é minuciosa, tá? É muito pequena, é muito sutil, e é por isso que eu quero te alertar aqui de coisas tão simples, mas que um casamento que acaba num divórcio, ele começa ali, na falta de comunicação, no afastamento, na falta de tempo junto, na falta do cuidado, na falta de sonhos e propósitos juntos, né? Então, às vezes, um desequilíbrio na vida financeira. Então, coisas tão pequenininhas e sutis que, somando uma com a outra, pode vir a dar um problema de divórcio lá na frente. E não tem pior coisa, né, para uma família, para filhos, do que um divórcio. Eu já vi crianças, pessoas, né, ou que os pais se divorciaram quando ela era bebê, nunca conviveu com o pai, ou que quando era criança, ou quando era adolescente e até adulto. Eu já vi nas 4 fases pessoas que tiveram os pais que se divorciaram, tá? E que mesmo assim elas sofreram consequências, tá? Então, assim, todo casamento que tem essa aliança quebrada, os filhos vão sofrer essas consequências, tá? E uma coisa que eu quero te dizer, lute pelo seu casamento, né? Ainda que seja difícil, ainda que às vezes pareça que nunca vai mudar, né? Que parece que você escolheu super errado, que essa pessoa não tem jeito, mas eu digo para você, lute, porque vale a pena, porque ninguém quer ver filhos lá na frente desviados com problema de casamento, porque se você tem um problema de casamento hoje e você desiste, é essa mensagem que você está passando para o seu filho, que está ensinando, e que provavelmente são as brechas no mundo espiritual que você vai abrir para que o seu filho tenha problema nessa área também, né? Então, é muito importante a gente se voltar para a palavra de Deus, entender o que Deus diz sobre o casamento. Porque se foi Ele que criou, é com Ele que nós temos que aprender, né? Ele é o Criador. Então a gente chega para o Criador e fala, Criador, eu estou com um problema muito grande no meu casamento e eu não sei consertar isso, né? Eu já tentei de tudo, mas é difícil, parece que a pessoa ela é muito orgulhosa, ela não me ouve, ela não me escuta, ela escuta todo mundo menos a mim. Mas eu tenho certeza que se você se humilhar na presença de Deus e pedir a Deus para te ajudar a consertar o teu casamento, Ele vai te ajudar. Porque é assim, quando a gente tem um carro que aí quebra, você leva lá na fábrica. A fábrica produziu aquele carro, ela vai saber como consertar. Ela, melhor do que ninguém, outro fabricante, sabe consertar aquele carro. Assim é no seu casamento, né? E o casamento, ele é tão poderoso, ele é tão maravilhoso que, olha só, o casamento é a representação de Cristo e a sua igreja, a sua noiva, né? Jesus, ele vem buscar a sua noiva, que é a igreja. E isso é a representação do casamento, marido e mulher, né? E o apóstolo Paulo fala assim, que grande mistério há nisso. Gente, é um mistério. Cristo e a igreja, marido e mulher, é um representando o outro. Coisa linda, gente.
Então, para você ver a importância disso e como o inimigo tem trabalhado para apagar essa importância, para que as pessoas achem que isso não vale mais nada hoje, para que os filhos cresçam com pais separados, irmãos, cada irmão de um pai, cada irmão de uma mãe, as famílias estão todas dispersas. E tudo bem se você está me ouvindo aqui, você vive uma família assim que acabou sendo disfuncional, né? Mas o que eu quero te dizer é que hoje você pode parar e falar assim: Senhor, eu quero viver uma família que está dentro dos teus padrões, assim como no princípio o Senhor criou. É isso que eu quero para a minha vida. Eu pude escolher. Antes de eu casar, eu quase entrei em caminhos errados, mas eu me decidi. Eu falei assim: não, Senhor, eu quero ter um casamento de acordo com a tua vontade, com a tua palavra. E eu escolhi esperar para a pessoa que Deus ia separar para minha vida. Então, a gente tem carências, mas acima das nossas carências existe um Deus. Deus não quer que você seja mal casado. Deus não quer. Ele quer te dar uma pessoa especial, né? Então, assim, mas a gente tem que saber escolher, saber esperar, né? E saber, grande coisa também complicada é quando a gente casa, que a palavra diz, né, com um jugo desigual. Ah, você crê em Deus, mas ele não crê. Ah, lá na frente ele vai conhecer Deus. Complicado, né? Mas amém. Vamos para frente. Aqui eu quero te dar algumas chaves para que você, coisas simples, gente, você começar a aplicar isso hoje. Você pega aí seu caderno, começa a aplicar, que isso vai ser um devocional para a sua vida. Se você fizer isso aqui como um devocional, aplica na sua vida, eu tenho certeza, coisinhas simples, mas que fazem grandes diferenças na sua vida. Amém? Então anota aí, vai deixando nos comentários quais desses problemas que eu falei acho que uns 5 aqui, que você acha que mais atinge o seu casamento. É a falta de comunicação, falta de intimidade, problema financeiro, né? E eu nem falei aqui do adultério específico, não vou entrar nisso hoje, tá? Eu quero te dar chaves de como você melhorar o principal, né? Onde tudo começa, na falta de comunicação. Então, são essas chaves que eu vou começar a liberar aqui para a sua vida hoje. Amém? Então, vamos lá. A gente sabe que a comunicação ela é a base de tudo, né? Então, a gente precisa saber nos comunicar de forma ideal, né? Então, vamos lá. Efésios 4:29 diz assim, ó: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Gente, isso aqui é incrível, né? Porque às vezes o que mais sai da nossa boca é palavra torpe. Marido e mulher, então, sem filtro nenhum, né? Sai xingando, pelo contrário, às vezes até fala para ofender, nem para afinetar, né? Então isso, gente, isso não é sábio, tá? Vou começar a falar aqui. Tem muita mulher que já pega ali no ponto fraco e já, entendeu? Já para irritar, já para alfinetar. Isso não é sábio. A palavra de Deus está falando, nenhuma palavra torpe sai da sua boca, né? E a Bíblia diz que nós somos a mesma carne, né? Então, assim como ninguém trata mal a sua carne, não? Então, marido e mulher, ele tem que ser tratado como é a mesma carne, né? Então, é um só. Então, você não trata mal a sua carne, o seu corpo, né? Então, você tem que saber cuidar, né, da sua carne, do seu pedaço. Então, a Bíblia diz que existe poder nas nossas palavras, tá? Deus, quando Ele criou o mundo, Ele criou através do poder da palavra, né? A gente vai vendo isso na Bíblia se repetindo diversas vezes. Há poder nas palavras, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. Então, é importante que você comece a vigiar o que você fala. Então, a gente está falando de comunicação. Então, o que vai sair da sua boca, você tem que vigiar, porque dali pode sair vida ou morte. Da sua boca, você pode edificar o seu casamento, edificar o seu lar, edificar os seus filhos ou destruir com a sua própria boca,
tá? Diz assim, Provérbios 18, 21, diz assim, ó, a língua tem poder sobre a vida e a morte. Foi o que eu acabei de falar. Então, ela pode levantar com elogio ou ela pode matar com uma dura crítica. Né? E aí aquela crítica, aquela forma como você fala, entra num coração que ofende de uma forma profunda e ali cria uma amargura, uma raiz de amargura, aquilo vai no profundo, fica ali escondido e aí começa o afastamento e o esfriamento, tá? Então, uma vez eu vi uma pesquisa, você já deve ter visto, tem aí na internet, para você ver o poder das palavras. Eles pegaram uma maçã assim e começaram a falar coisas boas, né? E a outra, eles começaram a falar coisas ruins, né? A maldizer a maçã. Né? E depois eles abriram. Uma estava num estado ótimo, a outra estava podre por dentro. Só que esse tipo de teste eles já fizeram de diversas coisas, diversos elementos, né? Plantas, né? Plantas, gente, é vivo, é vida, né? Então, assim, tem gente que ganha uma florzinha ali, cuida da florzinha e a florzinha vai vivendo, porque ela se relaciona, ela se comunica com a planta. É vida, gente, é energia, né? E a planta vai sobrevivendo, vai ficando boa. Eu não sou muito boa disso, né? Assim, adoro planta, adoro flor, mas a minha comunicação ali com as plantinhas, ela não é muito eficaz, né? Porque eu sou muito meio agitadinha, eu não fico conversando com flor, né? E aí, quando me dão flor, a flor já rapidinho morre. Eu prefiro a flor de plástico, porque vai ficar ali, eu não preciso dar água, não preciso dar muita atenção. Mas tem gente que ganha uma flor, por exemplo, a orquídea para mim dura um mês. Né? Quando se der uma orquídea para minha mãe, pra minha sogra, elas gostam da florzinha, aí vai lá todo dia, joga uma aguinha, aí conversa com a flor. Quando você vê, tá 3 anos a flor ali, eu falo, gente, como é que essa flor dura tanto com vocês? É porque cuida. Né? Então, por quê? Porque falou, porque trocou energia, porque deu amor. Né? Então, assim, por que eu estou falando esses exemplos? Para você entender do poder que há nas nossas palavras. Né? Então, se você passa o dia inteiro murmurando, reclamando, falando mal, reclamando da vida, que hoje em dia está difícil, você abre a internet, liga a televisão, é só notícia ruim, você fica o dia inteiro reclamando. Gente, pedaço de nuvem preta na tua cabeça, andando, te seguindo o tempo inteiro. Né? Então, não tem como ter bom humor desse jeito. Então, por isso que a gente tem que vigiar, né, o que entra dentro de nós, né? Para quê? Porque se entrar, a Bíblia diz que os olhos são os olhos é a janela da alma, tudo que a gente vê. Então, se a gente está vendo coisas boas, né, aquilo vai entrar, vai nos alimentar, e a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio no nosso coração. Então, se o nosso coração está falando só amargura, coisa ruim, é porque a gente está vendo muitas coisas ruins. Né? E aqui dentro da nossa mente, a gente está pensando só coisas ruins. Né? Então, isso para um relacionamento, para um casamento, é bem difícil. Outro ponto aqui, outra chave que eu quero te dar para você melhorar a comunicação no seu casamento. Gente, isso aqui é poderoso mesmo. Tá? E eu confesso que isso aqui é um ponto que eu preciso melhorar muito, tá? Que é ouvir com atenção e compreensão. Ouvir. Eu sou uma pessoa que eu sou muito agitada, eu sou bem... não sou concentrada em algumas coisas, as pessoas falam comigo às vezes, eu não presto atenção, porque, nossa, falou, né? Hoje em dia a vida é tão agitada, e aí eu não ouvi, eu não prestei atenção. Né? E muitas vezes a gente dentro do nosso lar, as coisas acontecem, as pessoas estão falando, estão se comunicando de diversas maneiras, porque a gente não fala somente com a boca, né? A gente fala com ações, a gente fala com atitudes, a gente fala com olhar, né? A gente se comunica de muitas coisas, a gente se comunica na maneira que a gente se veste. Então existem várias formas de se comunicar. Né? Então, o ouvir também é muito importante, porque você vai ouvir o outro, o que o outro está falando. Então, você vai prestar atenção, como a pessoa está falando, quais são as reclamações, como ela está se comportando, está irritada, não está. Você vai começar a ouvir as queixas, né? As falhas, aonde está incomodado.
Então, compreender, se colocar no lugar do outro para que você comece a melhorar. Porque não tem coisa mais difícil que viver debaixo de um lar cheio de contenda, de briga, onde a paz fugiu há muito tempo. Isso é muito complicado, né? Então a gente precisa realmente, às vezes, se aquietar, sabe? Deixar a confusão lá fora e que o nosso ambiente seja um ambiente de paz, certo? Então, outra forma da gente ter uma comunicação eficaz, né? Então, às vezes, você precisa estar conversando com seu marido, falando algumas coisas, conversas sérias, e aí você vai e pum, tá com aquilo aqui, ó, engasgado, e você vai, pum, fala, né? Fala fora da hora, fala fora do lugar adequado, e aí aquilo ali que podia ser resolvido de uma maneira simples, cria uma confusão, né? Então, a gente precisa ter sabedoria de poder fazer a leitura do momento, do ambiente, falar com um tom de voz adequado, no lugar adequado, na hora adequada, né? Então, já pensou, você quer dar uma notícia para o seu marido que, deu um furo lá na parede do vizinho, que tem que consertar, mais de 3 mil reais aquele conserto, aí chega ele com um problema de trabalho, que o chefe puxou a orelha dele, ele está irritado, vai diminuir o salário dele, aí você vai, vizinho, aí deu uma notícia ruim na hora errada, né? Na hora que ele chegou do trabalho, cansado, irritado, mais confusão, né? Então, é preciso a gente saber, em Eclesiastes 3:7 fala assim, ó, há tempo de calar e tempo de falar. Então, tem tempo que a gente vai falar, tem tempo que a gente vai calar, né? E a gente precisa, dentro de um relacionamento, né, para você ter paz, para você ter harmonia, você precisa... Por isso que o casamento ensina a gente a tudo, né? É o maior laboratório, porque ali a gente vai se moldando, né? A Bíblia diz que o ferro afia o outro ferro. Então, ali a gente vai se moldando para tentar se adequar e vai se aperfeiçoando de acordo com a palavra de Deus. É claro, a gente se aperfeiçoa de acordo com que a gente permite Deus trabalhar em nós. Porque quando nós não permitimos Deus trabalhar em nós, é conflito, é problema, né? Aí a gente passa aquela vida andando em ciclos que nada vai para frente. Então é o tempo inteiro embate dentro de casa. Outra chave que eu quero te dar para que você tenha uma comunicação eficaz, um ambiente que você está eliminando os inimigos silenciosos dentro do seu casamento, né? Porque a gente está falando de coisas bem sutis, é orar juntos, né? Tirar tempo de oração junto. Eu pergunto a muitas pessoas, a muitos casais, vocês oram juntos? Vocês têm tempo juntos? Poucos têm. Então, isso é um problema muito grande que muitos casais enfrentam, casais cristãos que conhecem a palavra. Às vezes cada um tem o seu tempo com Deus, faz o devocional, mas aquele tempo de orar junto, eles não têm o hábito, né? E o que a palavra de Deus diz? Que quando 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ele se faz presente. Então é muito importante que um casal tenha esse tempo de oração, que seja diário, semanal, não importa, mas seja uma rotina na vida do casal. Quantas vezes eu estava estressada, cheia de conflitos internos, mas pela rotina da oração, aí eu paro para orar com meu marido, aquela oração, acalma. O Espírito Santo começa a falar, e você tem aquele momento que a presença de Deus vem, e aí aquela irritação já diminui, né? Porque você entrou em comunhão com seu cônjuge, que é sua carne, e a presença do Pai desceu. Então aquele conflito ele vai se dissipando. Então a oração ela é extremamente importante. E a última coisa que eu quero falar, que não menos importante, aliás a mais importante, que eu quero falar nessa noite, é para que você pratique o perdão. O perdão, gente, é algo que, mas tá tudo bem no meu casamento, mas sempre tem uma coisinha que o outro tá chateado ali, chateado aqui, e aquilo vai acumulando e vai virando problemas grandes, né? Ninguém tropeça em pedra grande, a gente tropeça em pedrinhas pequenas. Então, a gente precisa o tempo inteiro estar se analisando, estar olhando para dentro de nós,
Há alguma raiz que está me incomodando? Eu estou chateada com meu marido. Mas é ele que tem que pedir perdão. Não importa. A palavra de Deus ordena que você perdoe. Assim como ame seu próximo, ele fala para você perdoar 70 vezes 7 vezes ao dia. Então Deus não está pedindo para você perdoar. Deus está ordenando que você perdoe. Por quê? Porque o perdão, ele é libertador. O perdão cura. O perdão liberta. Uma pessoa que vive presa nas amarguras, ela é uma pessoa pesada. É como você pegar uma mochila, joga pedra, bota nas costas e anda. Você vai ver que assim é a pessoa que vive sem liberar perdão, que vive amargurada. Parece que ela está sempre com peso na vida dela. Então, o perdão, ele é libertador. Libertador. Mas eu preciso, aquela pessoa me fez mal, ele falou isso, ele tem que pedir perdão. Não interessa. Deus vai tratar com ele, Deus vai tratar com ela, mas o que importa é você estar debaixo da obediência de Deus. Perdoa. Mas eu não consigo. Fala em voz alta, profetiza, porque cada vez que você usar o poder da palavra, aquela dor ela vai diminuindo, ela vai minimizando, E porque também, principalmente quando você não perdoa, é uma área muito forte, é um lugar muito forte que o inimigo entra na sua vida e começa a atuar. Você dá legalidade para o diabo usar a sua vida. Isso é a falta de perdão. Então, é extremamente importante, tá? O perdão. Eu dei aqui algumas chaves simples que, se você aplicar na sua vida, com certeza você vai amenizar muitos problemas. Lembre-se que eu falei coisas sutis dentro de um casamento, que às vezes você está tão corrido e você não presta atenção, mas esses são os inimigos bem silenciosos que destroem um casamento. Então, hoje o Espírito Santo está te chamando, está te trazendo à luz daquilo que você precisa prestar atenção na sua casa. E não só isso aqui dentro de um casamento, mas às vezes no seu relacionamento com a sua mãe, com seu pai, com seu filho, Tudo isso aqui você pode aplicar. A questão da comunicação, da boa comunicação, você vai aplicar não só com o seu cônjuge, mas com as pessoas com as quais você convive. Porque existe um problema muito grande hoje, que é a falta de comunicação. E hoje que a gente está aqui tão conectado nas redes, que a gente manda uma mensagem em milésimos de segundo, a pessoa recebe, mas mesmo assim, às vezes dentro de um lar, as pessoas não sabem o que eu estou fazendo. Está cada um num quarto, cada um num dispositivo, e ninguém sabe quais realmente são as dores daquela pessoa. Está todo mundo guardando, todo mundo deprimido, todo mundo cheio de dor, ninguém quer ouvir ninguém, Aí chega um dia, alguém escuta, E aí você não entende por que escutou, Então, assim, são lugares que a gente precisa fechar brechas, A gente precisa se comunicar, tanto dentro de casa, com o marido, quanto com os nossos filhos. Os nossos filhos precisam ser ouvidos, A gente precisa dar atenção ao que eles estão falando, porque se a gente não ouve, alguém lá fora na rua vai ouvir, alguém lá fora na rua vai instruir. E vai instruir, muitas vezes, longe daquilo que você quer que ele seja instruído. Por isso, nessa noite, eu quero orar com você, para que você receba isso aqui tudo de coração aberto, que o Espírito Santo possa falar com você, quais áreas, o que você pode fazer hoje para começar a melhorar dentro do seu casamento, para que o inimigo não venha entrar e destruir lá na frente com essas sementes malignas. Amém? Feche seus olhos comigo, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha tocar essa vida, Senhor, que está aqui comigo do outro lado, Senhor. Que a tua paz, Senhor, que a sua verdade, Senhor, entre na casa dele, Senhor, entre na casa dela, Senhor, e que cada palavra que foi falada aqui, Senhor, seja uma semente, que venha frutificar, Senhor, e que o inimigo não venha achar esses buracos para atuar na vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Trabalha, Senhor, na comunicação, onde é que ela esteja falhando, Senhor, que o Senhor possa despertá-la, Senhor, para que ela possa acordar nesse momento e poder aplicar esses princípios que vêm da tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos. Amém. Escuta aqui, ainda não terminei
eu quero pedir mais uma vez para você compartilhar. Olha, esse mês é um mês extremamente importante, eu estou falando aqui de casamento, e é um mês que eu estou comemorando 18 anos de casado, né? Então, assim, eu estou muito feliz, porque Deus é bom, não é fácil, mas a gente vai pedindo ao Espírito Santo para nos ajudar, para nos sustentar, e Ele vai cumprindo a sua promessa. Cada dia a gente se negando, a gente se colocando na presença de Deus, e Ele vai nos honrando, certo? Então, é o que eu desejo para você também, que você seja casado, que você tenha um casamento muito feliz, muito abençoado, e que Deus possa abundar a sua casa com a paz dele, tá bom? Não deixa de compartilhar para que mais e mais vidas venham ser alcançadas, tá? Se inscreve lá no nosso canal, compartilha nossa live, entra na sala de oração, que Deus tem muita coisa para derramar na sua vida, certo? Fica na paz, um grande beijo, até a próxima!